Olá, estudantes, retornando aqui para mais uma aula, voltando das nossas férias, hoje, dia 4 de fevereiro de 2021, e nós ainda estamos trabalhando o ano letivo de 2020 por conta da pandemia. Muita saudade de gravar aula, mentira, não estou com saudade de gravar aula. Na verdade, eu queria voltar a trabalhar em sala de aula, no modo presencial há muito tempo, mas infelizmente nós estamos numa situação que não permite que isso seja feito. Então vamos aguardar as decisões dos conselhos superiores a respeito disso, mas já adianto que eu acredito que possivelmente a volta presencial ela não acontecerá esse ano letivo de 2020, que vai ser finalizado aí em 2021. Então, pessoal, o assunto de hoje é a respeito de ondas mecânicas. E eu acho importante salientar que esse assunto aqui é um dos assuntos mais importantes da física. Eu acho que vocês já devem estar enjoados de ouvir falar isso. Na verdade, tudo é importante, mas o ponto aqui é o seguinte: se o aluno ele der o devido valor a esse conteúdo e entender ele de forma adequada, ele terá muita facilidade nas disciplinas que acontecerão na sequência. Por exemplo, eletromagnetismo, física moderna e mecânica quântica. A base desses conteúdos, ela está inserida em ondulatória. Então, se você tem um conhecimento muito bom das grandezas de ondas mecânicas, você vai ter muita facilidade no entendimento. Eu já ministrei essas outras disciplinas e eu percebo que a dificuldade do aluno em entender mecânica quântica, ela não está propriamente dita nos postulados da mecânica quântica. Ela está em questões básicas da ondulatória básica. Então, o aluno, ele não consegue avançar nos conceitos da mecânica quântica porque falta a base ondulatória que é necessária. Então, já adianto para vocês que é importantíssimo que vocês se esforcem e estudem para que tenham um bom conhecimento desse conteúdo, tá bem? Então, uma boa aula a todos. Bem, então, obviamente que nós temos ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas, todas elas são descritas por fenômenos ondulatórios, mas o nosso foco aqui do nosso curso é tratar somente de ondas mecânicas. A ondulatória, ela faz parte de todas as áreas da física. E nós temos uma classe de ondas mecânicas que são associadas a fenômenos mecânicos e ondas eletromagnéticas que estão associadas a fenômenos elétricos e magnéticos. O objetivo do nosso curso aqui é tratar somente de ondas mecânicas. Então, as ondas mecânicas, elas estão associadas a perturbações em meios elásticos. Por exemplo, você está com uma pedrinha no lago, você vai produzir uma perturbação no meio elástico, que é o lago, e esta perturbação vai gerar uma onda que vai se propagar até a borda do lago. Então, você joga a pedrinha lá no meio do lago, você produz uma perturbação no lago, e esta perturbação vai gerar uma onda que irá se propagar nesse meio elástico, que é o lago, até a borda do lago. E ela pode ser refletida, transmitida, dissipada. Então, tem uma série de fenômenos associados à ondulatória, difratada. Então, esses fenômenos são muito importantes e nós precisamos ter o conhecimento desses fenômenos. Nós físicos, no caso. Então, a ideia aqui é o seguinte:
Então, se eu bato palma, eu produzo uma onda sonora que se propaga nesse meio elástico aqui, que é o ar atmosférico, ok? Então, essa perturbação neste meio elástico, ela produz uma onda que é transmitida através de um meio elástico. Então, ondas mecânicas, obrigatoriamente, elas precisam de um meio material para se propagar, como a pedrinha que você joga lá na água e produz uma ondulação, como a palma que eu bato aqui e faz com que, como a minha voz, né, que está chegando aí para o microfone que eu estou falando aqui, né, e esse microfone aqui, ele vibra e o que ele faz? Ele induz uma corrente elétrica que ela é transmitida por esse cabo, e aí lá no celular ela é convertida em um arquivo digital. Então, o processo aqui é todo analógico, tá? Então, eu falo, a lapela do microfone vibra. O que é a lapela? É um ímã dentro de uma bobina, e esse ímã dentro de uma bobina, ele oscila, fazendo com que uma corrente elétrica induzida, ela caminhe pelo fio e vá lá para o meu celular, e esse sinal elétrico aí, ele é convertido depois em um arquivo digital aqui pelo processador do meu smartphone. Então, é isso, tá? Só que o processo de eu falar aqui, eu tenho que fazer o ar atmosférico vibrar, e eu preciso desse meio material vibrando para que chegue na lapela do microfone e faça com que a lapela do microfone vibre, tá? Então percebam que só nesse processo aqui, quantidade de fenômeno físico que está acontecendo, e todos eles associados à ondulatória, tá bem? Então, pessoal, dentro da classe de ondas mecânicas, eu tenho ondas do tipo longitudinais. Então, ondas longitudinais, a minha vibração ela ocorre na mesma direção da propagação. Então, se eu pegar uma mola, pessoal, e colocar numa mesa e produzir uma ondulação nessa mola, essa propagação ela vai gerar uma vibração que ela se dá na mesma direção da vibração, tá bom? Um exemplo de ondas longitudinais é o som. O som, a vibração das moléculas, ela se dá na mesma direção da propagação das ondas sonoras, tá bem? Por outro lado, eu tenho uma outra classe de ondas que elas são chamadas de ondas transversais. Nesse caso, a vibração, ela se dá, a oscilação, ela se dá numa direção perpendicular a que a onda se propaga. Por exemplo, quando eu jogo a pedrinha na água, o que acontece? A direção de propagação, ela é perpendicular à direção de vibração da água, tá bem? Então, você pode ver que a onda, o pico da onda, ele é perpendicular à direção de propagação, tá bem? Então, fica bem fácil de visualizar. Outro exemplo é corda, né? Se você pega uma corda e produz um pulso numa corda, você vai ver que a amplitude da corda, a amplitude do pulso, ela é perpendicular à direção de propagação do pulso, ou seja, o pulso ele oscila em uma direção perpendicular à direção de propagação desse pulso na corda aqui, ó. Dando um outro exemplo aqui, que eu estou dando uma onda aqui senoidal na corda. Essa onda ela se propaga para a direita, porém a corda ela oscila perpendicularmente, tá bem? Então, pessoal, agora que nós já sabemos um pouco sobre ondas mecânicas, quais categorias que elas são divididas, nós vamos falar de ondas progressivas e que função que eu posso utilizar para representar uma onda, tá bem? Então, é isso que nós iremos fazer agora. Bem, pessoal, então, o que nós vamos pensar aqui? Vamos pensar num pulso numa corda.
Então, considerando esse pulso numa corda, considerando t igual a zero, onde y é a amplitude do pulso, tá? No caso aqui, essa aqui vai ser a elongação máxima desse pulso. Então, considerando para esse ponto x igual a zero aqui, esse y aqui vai ser a elongação máxima do pulso. Então, o que nós sabemos por experiência é que esse pulso ele se propaga pela corda, não alterando a forma do pulso, mas alterando a posição. Então, supondo que esse pulso ele percorreu a corda num tempo t, então este pulso aqui, que ele é representado por uma função f de x, ou seja, esse f de x aqui ele vai me dar, a posição x vai me dar a elongação da corda no tempo t. Então, no caso aqui em t igual a zero, em x igual a zero, eu tenho a elongação máxima. Por outro lado, em t igual a t, a minha elongação máxima vai ser igual em x igual a vt. Por quê? Bem, o meu pulso ele se propaga pela corda, de modo que ele se propaga pela essa corda em velocidade v. Portanto, no tempo t, o meu pulso ele vai ter percorrido a distância x, e a distância x nada mais é que a velocidade vezes o tempo, porque esse pulso ele se propaga com velocidade constante. Então, como tem que ser essa função y, que é função de x e t, para que ela caracterize esse pulso? Ela tem que ser escrita da seguinte forma, tá bem? Então, o meu y, ele tem que ser uma função de x menos vt. Por quê? Eu vou explicar para você. Suponha t igual a zero. T igual a zero significa que o meu y ele vai ser igual a f de x. Ok? Para t igual a t, o meu y ele vai ter percorrido uma distância x, ou seja, x menos x vai dar zero, ou seja, esse tipo de função retorna o pulso à condição inicial, ou seja, como o pulso não muda a forma ao longo da corda, esse tipo de função y de x de t igual a uma f de x menos vt, ela caracteriza uma função que representa essa onda que propaga-se em uma corda. Bem, outra coisa importante aqui é que nós podemos constatar que à medida que x aumenta, t aumenta, x menos vt permanece constante. Então, aqui eu tenho uma onda progressiva, ou seja, uma onda que se propaga da esquerda para a direita, ou seja, no sentido em que x cresce. Então, aqui essa função ela caracteriza uma onda que se propaga em x crescente, ou seja, da esquerda para a direita, de menos infinito para mais infinito. E se a gente quiser, e se nós quisermos representar o contrário, ou seja, uma onda que se propaga para x negativo, eu tenho que pensar no mesmo conceito. Eu vou precisar de um y, que ele vai ser uma função de x, só que perceba aqui que o x está diminuindo. Se o x está diminuindo, eu preciso de uma quantidade que mantenha isso constante. Então, eu tenho que colocar mais a velocidade vezes o tempo. Ou seja, de forma que o x está diminuindo, o tempo está aumentando. Dessa forma, aí eu consigo balancear de forma que isso permaneça constante. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma onda que se propaga no sentido de x negativo. Bem, agora vamos definir o que é velocidade de fase. Então, primeiro, antes de calcular a velocidade de alguma coisa, eu tenho que saber o que é essa coisa. E olha, eu sei que o pessoal faz uma confusão grande para entender o que é velocidade de fase. Então, eu quero dar uma explicação simples agora para vocês entenderem o que é a velocidade de fase de uma onda. Então, vamos pensar num pulso. Esse pulso aqui, ó.
Então, se eu olhar para uma onda em uma dada posição e um dado tempo, essa onda vai ter uma fase. E o que é a fase? No caso aqui de uma onda mecânica, essa fase aqui, ó, ela vai ser a elongação dessa corda nessa posição x em t igual a 0. Então eu estou olhando para x igual a 0 em t igual a 0 e eu estou vendo que o meu y é máximo aqui, tá bom? Obviamente que esse pulso está se propagando na corda. Então, vamos olhar agora para esse pulso em um tempo t qualquer. Então, esse pulso aqui, ele está agora nessa posição x e em um tempo t. Então, percebam que este ponto aqui, x, ele está na mesma fase que esse ponto. E o que é estar na mesma fase? É ter a mesma amplitude. Então, se esses dois pontos aqui, x igual a 0 e x, eles estão na mesma fase, no caso, desculpa, x igual a 0 em t igual a 0, ele está na mesma fase que x em t. Justamente porque esse pulso propagou. Então, pensem que este pulso ele se propagou até aqui. Ou seja, a onda ela não é um ponto material. Ela se estende em uma determinada região do espaço. Então, eu preciso olhar para um único ponto dessa onda para definir uma velocidade. E o que eu estou fazendo? Eu estou pegando, nesse caso aqui, o ponto que tem amplitude máxima e estou olhando como esse ponto se propaga no espaço. Então, ter a mesma fase significa ter a mesma amplitude. Então, esta amplitude aqui, ela se propaga com uma velocidade. E essa velocidade aqui, no caso, ela é constante. Então, uma das formas de definir essa velocidade é da seguinte maneira. Nós sabemos aqui, ó, que x menos vt, ele é constante. Então, a minha f de x menos vt, ela caracteriza um pulso se propagando numa corda. Só que eu sei que essa quantidade aqui, x menos vt, é constante. Então, se x menos vt é igual a uma constante, tá. Então, se x menos vt é constante, uma variação na posição, uma variação infinitesimal na posição, menos a velocidade de propagação do pulso, que é constante, uma variação infinitesimal do tempo, ela tem que ser zero. Ou seja, se uma quantidade é constante, uma variação na posição menos a velocidade vezes uma variação no tempo infinitesimal é zero. Portanto, eu posso escrever essa equação aqui como sendo dx igual a v dt. E aí eu posso diferenciar, tomar o elemento diferencial dt de ambos os lados. E aí eu chego nessa equação aqui, ó, que a velocidade ela é dx dt. E o que isso significa? Significa que a velocidade de fase é exatamente a velocidade de propagação do pulso, ok? Nesse caso aqui que eu estou considerando ondas, um pulso se propagando numa corda. Então, dessa forma aqui eu defino que é velocidade fase, ou seja, velocidade de fase é observar um ponto, uma elongação na corda e ver como essa elongação ela está se propagando na corda com que velocidade, tá bem? Ou seja, né, se eu pegar uma elongação intermediária aqui, eu vou verificar que essa elongação ela se propaga com a mesma velocidade que essa elongação máxima, justamente porque o pulso ele se propaga com velocidade constante. Então, é importantíssimo interpretar o que significa fase. Fase é olhar para a minha onda e determinar qual é uma elongação de um ponto.
esse ponto, a elongação desse ponto é uma fase. Como esta elongação ela está variando ao longo da corda, com que velocidade? Essa é a velocidade de fase, ou seja, a velocidade com que essa fase, com que essa elongação, ela se desloca, tá bem? Então, pessoal, a próxima aula eu vou falar mais especificamente da função que caracteriza ondas, especificamente ondas harmônicas, e hoje uma aula introdutória falando de alguns conceitos básicos, e aí na próxima aula nós aprofundaremos mais nesse assunto, tá? Então, obrigado aí por assistirem às minhas aulas, e eu desejo a todos aí a todos e todas um bom retorno, tá? Muito obrigado, pessoal, até mais.